Graça e paz, amados irmãos. Que bom estarmos aqui mais um dia. Estamos aqui eu e o Gustavo, amém? Amém. Nós vamos ler aqui em Tiago, Cartas de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 19, que foi até a nossa meditação de ontem, né? O Cartas de Tiago, ela nos incentiva, né? A pedir ao Senhor sabedoria, nos incentiva a permanecer na fé, nos incentiva a ser grato diante das dificuldades. A palavra do Senhor, ela é rica, né? E ela é o que nos sustenta, né? Gostaríamos de ler então, a partir do verso 19, que fala assim: ouvir e falar, ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. E diz assim: lembrem disto, meus amados irmãos, que cada um seja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aqueles que ouvem a mensagem e não a põem em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo se esquece do que viu. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo, tudo o que essa pessoa fizer. Amém, queridos? Como é claro, né, a palavra do Senhor para nós, que nós possamos lembrar disso todos os dias. No versículo 19, ele vai falar sobre a importância de ouvir, né? A gente costuma até fazer uma reflexão que o Senhor ele nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Então, para que a gente possa ouvir mais e falar menos. E que nós possamos estar prontos para ouvir e pensar antes de falar, pensar antes de criticar, pensar antes de acusar, porque a raiva, ela não vem de Deus, Deus não aprova esse sentimento. E na maioria das vezes, quando nós falamos sem pensar, nós falamos sem filtrar, nós causamos esse sentimento de raiva, ou para aquela pessoa que ouviu, ou para você mesmo que falou, que nós possamos ter esse cuidado. E aí mais à frente, ela vai falar, a palavra do Senhor vai falar que nós devemos aceitar com humildade a palavra de Deus, porque só ela pode nos salvar, né? Conhecendo essa verdade, nós vamos estar nos libertando todos os dias. E Jesus é essa verdade. Somente olhando para Jesus nós podemos alcançar a salvação. Mais à frente ela vai dizer que quem medita nessa palavra, não só medita, mas pratica, né? E pratica bem, examinando bem essa lei, e não se esquece, Deus vai abençoar tudo que você fizer. Então aqui está o segredo, né, querido? Que nós possamos não só ouvir, mas praticar. Praticando, estando de acordo com a vontade de Deus, vivendo uma vida de obediência, renunciando à nossa carne, os nossos desejos, o Senhor ele vai abençoar tudo que a gente fizer. Que nós possamos entender e ser gratos ao Senhor pelo cuidado dele na nossa vida. E no final, para terminar, lá no versículo 27, ele diz que para Deus, a religião pura e verdadeira é ajudar os órfãos, ajudar as viúvas nas aflições, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Meu esposo costuma falar, né? O maior exemplo que nós podemos dar, né? Quem pode dizer realmente quem nós somos são aquelas pessoas que convivem com a gente, né? E muitas das vezes nós nos preocupamos em cuidar de tantas coisas, de tantas pessoas, e esquecemos de amar, de valorizar, de honrar, de renunciar à nossa vontade para viver bem com aquelas pessoas que o Senhor colocou do nosso lado, que é a nossa família.
E isso é pecado. Se a gente não cuidar, né? Se eu, como esposa, não cuidar bem da minha casa, da minha família, do meu filho, do meu esposo, eu estou pecando diante de Deus. Se você que é esposo, você não cuida bem da sua esposa, você não valoriza, você não honra, você também está pecando diante de Deus. Então, que nós possamos entender e praticar, não só ouvir, amém, irmãos? E no final ele vai dizer que não, e para que a gente não se manche com as coisas mais deste mundo. Existem coisas boas também que o Senhor fez para nós, né? Que nós possamos viver na presença do Senhor tudo aquilo de bom que Ele nos deu e evitar as más conversações, evitar o mal, fugindo da aparência do mal todos os dias, amém? Gustavo vai orar para a gente terminar esse devocional? Deus, obrigada porque hoje a gente está aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada porque a gente pode Senhor. estar em casa. Guarda a nossa vida, Isso, guarda Deus. quem está ouvindo. Verdade, quem Pai. não está ouvindo também. Visita, Senhor, as pessoas nesse Liberta momento, Senhor. aqueles que não Seja tudo têm aquilo, ti. Deus, que eles precisam, Envia Espírito Santo. uma carta de convite para ti, Senhor. Verdade, meu Deus, visita, Senhor, cura, cura liberta, aqueles Senhor, que estão salva, presos, transforma, transforma aqueles Senhor, que em estão, nome de Jesus, que estão endemoniados, verdade, em nome de liberta, Jesus. Dê em uma nome vida de longa Jesus. para todo mundo. É verdade, Senhor, Em nome de que nós Jesus. possamos viver uma vida de obediência. Amém.